Bitcoin bateu sua alta histórica e está valendo mais de 90 mil dólares. E praticamente todos que investiram em Bitcoin estão lucrando nesse momento com esses valores que o Bitcoin bateu essa semana. E o que esperar do Bitcoin para 2025? Nesse vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para receber notificação de vídeo novo sempre que tiver alguma coisa por aqui. Vamos falar um pouco sobre o ciclo que o Bitcoin vem sofrendo agora, que ele é muito semelhante aos últimos ciclos que ele já teve, porém com quedas menores do que a gente tinha anteriormente. Então, normalmente a queda nesse último ciclo variou em 20% do valor máximo e mínimo do Bitcoin. E isso vem principalmente por causa de dois fatores. O primeiro deles foi o Bitcoin entrar dentro dos ETFs americanos, ou seja, grandes empresas agora como a BlackRock lançaram ETFs que possuem Bitcoin em sua carteira. Sendo assim, muito dinheiro entrou nesse mercado. E o segundo fator foi o halving. Para você que não sabe, o halving é a diminuição pela metade da recompensa que os mineradores ganham em Bitcoin. Antes do halving, a recompensa era de 6,25 Bitcoins. Agora, depois do halving, é de 3,125 Bitcoins. Ou seja, isso vai tornar o Bitcoin cada vez mais escasso. Então esses dois fatores foram os principais responsáveis por elevar o valor hoje do Bitcoin. Então para você entender por que o valor dele aumentou depois do halving, vamos fazer uma analogia com o ouro, por exemplo. Imagine que do dia para a noite todas as mineradoras do mundo de ouro resolvem cortar pela metade a sua produtividade. Porém, a demanda por ouro, as pessoas que querem comprar ouro, não corta pela metade. Sendo assim, ele vai ficar mais escasso no mercado. E se o produto fica mais escasso e a demanda se mantém a mesma ou até aumenta, isso tende a fazer com que o preço daquele ativo suba também. Aí você pode me dizer o seguinte: não, Victor, eu olhei aqui e depois do halving parece que o preço lateralizou e não subiu. Isso porque, pessoal, os mercados normalmente eles se adiantam antes de algo acontecer. O halving já era previsto pelos investidores, ou seja, antes mesmo dele acontecer, o pessoal já estava precificando qual seria o preço do Bitcoin depois do halving. Então a gente percebe que ele teve sim um aumento antes, deu uma lateralizada e agora subiu novamente. E o que está causando essa diferença e principalmente esse grande aumento? É justamente a diminuição da taxa de juros dos Estados Unidos e das economias desenvolvidas da Europa. E esse corte na taxa de juros, ele já era para ter acontecido antes, então o preço já deveria estar maior. Porém, ele foi começar a acontecer agora no final de setembro. Só para você ter uma ideia, a gente tinha cerca de 5 cortes previstos, mas o primeiro aconteceu recentemente. E a partir do momento que os cortes de juros vão acontecendo, o preço do Bitcoin vai aumentando. Por que isso? Justamente porque grande parte dos investidores, quando a taxa de juros está alta, preferem manter seu dinheiro num ativo menos arriscado. Isso normalmente vai ser uma renda fixa americana. Quando essa renda fixa deixa de pagar o que ela está pagando porque os juros estão altos, esses investidores vão procurar outros ativos. E qual que é o principal ativo que a gente tem hoje disponível no mercado? É justamente o Bitcoin. Então, com a diminuição da taxa de juros dos Estados Unidos, isso vai tender a favorecer demais o mercado cripto. Eu vou até botar um gráfico aqui para vocês na tela que mostra quais são os principais ativos que se beneficiam com a queda da taxa de juros. E o ativo que mais se beneficia é justamente o Bitcoin. Mas ainda existem mais fatores que justificam esse aumento. Para quem acompanha o mercado cripto há um tempo, a gente teve a falência da FTX. E essa era uma das grandes corretoras no mercado de cripto. Quando a corretora quebrou, o Bitcoin já estava em baixa, em cerca de 20 mil dólares, e com essa notícia ela abalou ainda mais o mercado. O Bitcoin chegou a 16 mil dólares. Pessoal, isso não faz 2 anos atrás. Isso mesmo, há 2 anos atrás o Bitcoin estava a 16 mil dólares. Pô, eu tava lembrando que quando chegou nessa época de 16, 17 mil, eu enchi o caneco ali de Bitcoin, hein? E tu lembra que todo mundo falava pra gente, não, vocês são doidos, vão ficar comprando Bitcoin, já Bitcoin, era, acabou a febre, lembra? Bitcoin vai a zero agora, foi aí que eu enchi o carrinho do Bitcoin. Porém, o preço do Bitcoin se recuperou, como a gente pode muito bem ver, e a FTX não, ela realmente faliu. Mas a gente teve uma notícia agora recente que está mudando esse jogo, já que muitos dos ativos e investimentos que a empresa tinha renderam frutos e hoje essa empresa tem um caixa disponível para inclusive pagar as pessoas que perderam dinheiro com a empresa. É isso mesmo, eles vão pegar boa parte desse dinheiro que eles renderam, que eles investiram e vão redistribuir para as pessoas que tomaram um calote da FTX. E para vocês terem uma ideia do tamanho desse dinheiro, é cerca de 16 bilhões de dólares. Existem empresas nos Estados Unidos que inclusive compraram essas dívidas, esses prejuízos que as pessoas tiveram e assumiram esse risco. E agora quem que vai receber esse dinheiro são justamente essas pessoas. E o mercado já está precificando isso com essas empresas que vão receber o dinheiro da FTX, recolocando esse dinheiro no mercado cripto. Então vai ter mais uma entrada de capital massivo dentro do mercado cripto, provavelmente ainda em 2024. E não é só os Estados Unidos que está cortando juros. Além da União Europeia, a China também está cortando juros, e isso também reflete diretamente na economia global. Infelizmente, só o nosso Brasilzão velho aqui não está fazendo isso, porque a gente está com sérios problemas financeiros e a tendência é piorar. Porém, esse tipo de situação, como a FTX distribuindo o dinheiro dela que as pessoas tinham perdido, é temporário, ou seja, eles vão colocar esse dinheiro de novo no mercado,
o mercado vai se ajustar e vai continuar. Mas existem coisas que são permanentes e que vão fazer com que o Bitcoin ganhe preço ao longo do tempo. E uma das principais questões é justamente a adoção do Bitcoin por parte das empresas. Essa é uma tendência que vem crescendo cada vez mais e vai fazer com que o valor do Bitcoin aumente também. Tem um estudo interessante feito pelo pessoal da River que fala sobre justamente essa tendência das empresas adotarem Bitcoin para solucionar um problema que é muito comum nas empresas. Ou seja, grandes companhias, multinacionais, elas têm um caixa, um valor ali disponível que normalmente é grande. E elas não sabem exatamente o que fazer com esse dinheiro. É claro que você pode pagar fornecedor, você pode comprar matéria-prima, então existem algumas questões que você pode fazer com esse caixa. Mas como fazer com que ele renda mais do que a inflação ao longo do tempo? Então, por exemplo, o pessoal da River citou o caixa da Apple em 2023, que está investido conforme essa figura que eu vou colocar na tela. Então percebe que ele está investido principalmente em títulos públicos americanos. E se você pega os últimos 10 anos desses investimentos, você pode ver que nominalmente a Apple até teve algum benefício com eles. Mas o juros real, ela em alguns anos inclusive perdeu dinheiro comprando esses títulos, ou seja, o caixa da empresa está sendo desvalorizado ao longo do tempo devido à inflação. E a River concluiu que se a empresa colocasse 3%, isso mesmo, só 3% do seu caixa em Bitcoin, ela teria um ganho real ao longo do tempo. Sendo assim, ela teria um retorno acima da inflação com um risco muito baixo. Então essa é uma tendência que vem crescendo cada vez mais com grandes companhias de alocar parte do seu caixa em Bitcoin. Certo, pessoal, mas então o que esperar do Bitcoin para 2025? Como a gente viu, teve dois grandes gatilhos que elevou o preço do Bitcoin. As empresas adotando o Bitcoin também têm crescido cada vez mais. Outro fator importante também é a vitória do Donald Trump, e ele apoiando desde 2 anos atrás, incentivando o Bitcoin, falando que, até vou deixar umas frases dele ali, ele dizendo que os Estados Unidos vai ser o berço do Bitcoin. Exatamente. Então os governos também estão apoiando as criptomoedas. Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Hello, it's good to be with you. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Dando uma olhada aqui no CoinMarketCap, a gente pode ver o índice aqui de medo e ganância, né? Em extrema ganância aqui, 85 pontos, né? O pessoal tá greedy. E olhando o Bitcoin aqui, ele já tá com quase 2 trilhões de market cap. Já tá 1.8, ó. E pra tu ver, semanas atrás ele tava 1.3, 1.2 e agora já tá quase 2 trilhões. Eu vejo que a tendência a longo prazo é ele superar o market cap, inclusive do ouro. Talvez até 2030 é pra estar ali beirando os 15 trilhões, né? E dando uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin, a partir do dia 5 de novembro, ele já fez uma vela africana aqui em sequência, né? O pessoal ficou bem otimista com a vitória do Donald Trump. Uma coisa interessante também quando a gente analisa o gráfico é que independente de quem ganha as eleições dos Estados Unidos, depois de novembro o Bitcoin sempre sobe. Mesmo que Joe Biden tivesse ganhado ou a Kamala Harris tivesse ganhado, o Bitcoin ia subir. É uma tendência que a gente sempre observa em todos os últimos anos. Essa vela africana, a gente pode até brincar falando sobre isso, e é um termo bastante usado, mas é justamente pela confiança que o Trump está depositando no Bitcoin, pessoal. Então não é algo comum que está acontecendo. A tendência de alta já era esperada, mas vai crescer ainda mais. Uma pergunta constante do pessoal, qual que vai ser o topo do Bitcoin? O Bitcoin ainda não fez topo. Normalmente, quando ele está subindo, vai ter várias velas, vai ter dias que vai ter uma baixa, claro, mas a partir do momento que o Bitcoin tenta retestar e ficar o topo menor que o topo anterior, aí dá para colocar um sinalzinho e dizer, porra, aqui talvez seja o início de um topo. Aí já é para ficar alerta aqui, pessoal. E então, o que esperar do preço do Bitcoin para 2025 depois de todas essas informações que a gente passou aqui para vocês? Pessoal, o Brasil é um país extremamente otimista com o Bitcoin, inclusive a gente tem mais investidores de cripto do que no nosso mercado de ações, e o preço dele, sendo na minha sincera opinião, pode sim bater 200 mil dólares. Por que eu acho isso? Principalmente porque a gente vai começar a ter uma guerra comercial ainda mais forte entre Estados Unidos e China, e os Estados Unidos apoiando fortemente o mercado cripto. Então, além das empresas estarem adotando Bitcoin, as pessoas estarem entendendo como funciona o Bitcoin, ele vai começar a ser utilizado também como meio de transação, apesar de que a nossa recomendação, minha e do Corby, é sempre você usar o Bitcoin como reserva de valor e não como uma moeda de troca. Então, justamente, o Bitcoin se compra e se guarda. Esse é o intuito. Em 2025, a nossa aposta é que o Bitcoin bata, assim, 200 mil dólares por todos esses fatores que a gente trouxe aqui para vocês. Agora vai começar a corrida. Quem vai ter mais Bitcoin em 2030? Uma informação importante que é legal falar, pessoal, mais de 50% do Bitcoin está na mão das pessoas. Um ativo extremamente descentralizado. As empresas têm menos que 7%, cerca de 6% está perdido.
3% ainda falta ser minerado, e aí tem mais umas outras parcelas ali que eu posso até botar um gráfico para vocês identificarem um pouco mais sobre isso. Não esquece, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, deixa suas dúvidas, quer aprender um pouco mais de Bitcoin, pode mandar uma mensagem que a gente vai te ajudar a começar a investir e parar de perder dinheiro aí com a sua moedinha de papel. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até um dia.